Fala pessoal, boa tarde. Estamos entrando aí em mais uma live hoje para a gente falar sobre as oportunidades do mercado nesse momento de crise, né? Enquanto muita gente está enxergando crise, na verdade a gente pode também enxergar aí algumas oportunidades nessa crise, né? Algumas oportunidades de investimentos, tá? Vamos aguardando aí o pessoal entrar. Boa tarde, Karen. Seja bem-vinda aí. E aí, pessoal, hoje aqui é realmente o intuito é a gente fazer um bate-papo de algumas oportunidades que a gente enxerga aí nessa crise. Débora, Camila, boa tarde. É, então, eu não vou focar aqui em corona, eu vou tentar focar em falar de economia e de investimento. Por que não só falar de investimento? O investimento tem total ligação com a economia, né? Então não tem como a gente falar só de um tema ou só de outro. A gente precisa relacionar o tempo inteiro economia com investimento. Iago, Márcia, seja bem-vinda aí, pessoal. Então, enquanto o pessoal vai entrando aí, o que está acontecendo? Muita gente, Gal, seja bem-vindo. Muita gente está nos procurando a IBR, a mim, ao Jorge, enfim, para fazer uma carteira de investimentos nesse momento, né? As pessoas querem saber como aproveitar esse momento. Alguns ex-clientes, alguns ex-mentorados, né, dos nossos cursos, clientes novos também aparecendo aí para saber como aproveitar esse momento. E aí eu decidi fazer esse bate-papo aqui, né? Até um tanto quanto curioso fazer uma live aqui sozinho, né? A gente sempre faz com outra pessoa. Lidiane, boa tarde. Ramon. E aí, pessoal, eu vou tentar trazer alguns pontos aqui e inicialmente, como eu comentei, a gente vai falar de economia. Não existe pensar em investimento sem pensar em economia. Fazer uma análise fundamentalista de investimento, ou seja, fundamentalista com fundamentos, precisa que a gente entenda a economia, os setores, as empresas, entenda a engrenagem de tudo que tá acontecendo, tá? Então é importante a gente entender o todo. Eu fiz um passo a passo, um roteiro aqui que eu vou seguir, e aí quem tiver dúvida pode ir mandando e a gente vai, né, talvez no final aí tentar sanar as dúvidas, enfim. Ilma, bem-vinda, Ilma. Prazer ter você aqui. E aí, pessoal, o que acontece? Eu falei que a gente não vai falar de corona, mas acaba que o primeiro ponto precisa citar. O mundo inteiro, o que está acontecendo, esse lockdown que está acontecendo no Brasil. No momento que você tem esse isolamento total, ou que seja parcial em alguns locais, você tem menos demanda, você tem menos consumo. E aí acaba que a economia para de girar, né? Então, igual o que a gente está vendo aqui no Brasil, é simplesmente tudo parado, né? Lojas fechadas, as indústrias que fornecem para essas lojas fechadas, enfim, pouquíssima coisa funcionando, né? Supermercados, farmácias, padarias, enfim, só os setores considerados aí essenciais funcionando. Então, isso acaba afetando muito a economia, né? Essa questão desse lockdown, para quê? Com o objetivo lá do tal do achatamento da curva. Tem algumas médicas aí, a doutora Ilma, a doutora Karen, são nossas clientes. E aí, o objetivo é achatar a curva. Para que achatar a curva? Para o pessoal, né, as autoridades, enfim, chegarem num consenso do que fazer e também para não faltar UTI, no caso do Brasil, os respiradores que a gente não tem, enfim. Então, o objetivo é esse. E realmente pegou o mercado desprevenido, né? Muita gente, o ano passado, cantava a pedra de uma crise, só que pensando não numa crise que viesse da saúde, né? E sim numa crise que viesse da briga dos Estados Unidos com a China. E aí, lá em dezembro, entre dezembro e janeiro, Estados Unidos e China meio que fizeram as pazes, né? Assinaram alguns acordos de intenções, e de repente, né, já em dezembro, final de dezembro e janeiro, surgiu esse coronavírus lá na China, né? Então o que a gente tem é isso. E aí a gente observou aí uma queda muito grande da bolsa, né? E aí, pessoal, um primeiro ponto aqui para vocês é o seguinte: a bolsa antecipa tendência.
Na hora de cair, ela cai primeiro. Na hora de subir, ela sobe primeiro. Isso é extremamente importante todo mundo ter clareza disso. A bolsa antecipa a tendência. Então, ela caiu muito, né, no caso aqui da Bovespa, especialmente, foi uma das bolsas do mundo que mais caíram. E qual a tendência que ela está antecipando? Uma tendência aí de crise mundial, de recessão, que vai acontecer uma recessão com certeza, né? A gente não sabe o tamanho da recessão, mas 2 trimestres consecutivos com PIB negativo já é considerado uma recessão técnica. Então, o fato é que a gente vai ter uma recessão, ninguém sabe o tamanho dela, né? Eu trouxe uns dados aqui. Ontem saiu o PIB da China no primeiro trimestre, né? Encolheu 6,8%. Foi a primeira vez que ele encolheu, um trimestre na China encolheu, desde 1992. Então, olha só, pessoal, a gente está em 92, até hoje a gente está falando de 28 anos. Em 28 anos só teve um trimestre que o PIB da China encolheu, foi agora o primeiro trimestre, né? A China acabou nessa questão do corona chegando primeiro lá do que aqui, né? E no Brasil? No Brasil a gente tem aí umas previsões realmente de queda, né? O Banco Mundial está prevendo uma queda do PIB do Brasil em 5,5%, o FMI em 5,3%. Enfim, então a gente tem diversas previsões. Eu fiz um post, né? Quem aí me acompanha no Instagram, eu fiz um post que foi uma previsão do Itaú. E aí o Itaú fez a previsão que eu achei mais inteligente, que ele coloca quais são as possíveis datas de terminar esse lockdown. Então ele coloca 22/4, 29/4, 6/5, enfim, ele vai colocando diversas datas até o final do mês de maio, pulando de semana em semana. E aí, relacionando a isso, ele coloca qual a velocidade provável de recuperação no terceiro trimestre. Pode ser 25% essa velocidade, 50%, 75% ou 100%. Na pior das hipóteses, se o lockdown termina só em maio, no final de maio, e o terceiro trimestre se recupera muito pouquinho, a velocidade ainda fica lenta no terceiro trimestre, o Itaú prevê uma retração de 6,4%. E na melhor das hipóteses, o lockdown terminando agora em abril, daqui a uma semana, dia 22 de abril, hoje são dia 17, né? Dia 22 de abril, semana que vem, e no terceiro trimestre, né, a gente tendo uma expansão rápida, aí nesse caso o Itaú prevê uma retração no Brasil só de 1%. Então, quer dizer, a gente tem cenário de uma retração de 1% até cenário de uma retração de 6,4%. A média disso dá mais ou menos 3%. O Banco Mundial fala em 5,5% para o Brasil, a FMI fala 5,3% para o Brasil de retração. Então, o fato é, a economia vai retrair. E aí, pessoal, quando a gente pensa em 5%, para algumas pessoas isso pode parecer pouco, mas 5% é a média de tudo. Vão ter alguns setores que vão cair 30%, 40% e outros que não vão cair praticamente nada. Por exemplo, alguns exportadores, né? Alguns setores que exportam para a China já está recuperando, pode ser até que consiga tirar o atraso. Por incrível que pareça, o Banco Mundial fez a previsão de crescimento ou retração aí da economia de todos os países do mundo, né? E a China, apesar da crise, mesmo assim acredita-se num crescimento de 1% da China. Então a China realmente é algo fora da curva, né? Enfim, então a gente tem uma situação macroeconômica que o Brasil vai ter, com certeza, uma recessão, um decréscimo aí no seu PIB, e diversos países do mundo, né? A China e Índia provavelmente ainda assim vão crescer um pouco, é o que a gente enxerga nesses relatórios. E aí, pessoal, um dado impressionante que eu tenho às vezes divulgado no Instagram, mas é um dado alarmante, até uma notícia ruim, é a questão do desemprego nos Estados Unidos, né? Por semana, quem me acompanha aí já viu isso, por semana nos Estados Unidos, normalmente tem 200 mil novos pedidos de seguro-desemprego, tá? 200 mil pessoas entram com seguro-desemprego. Os Estados Unidos vivia, antes do corona, uma situação conhecida como pleno emprego. Então, o desemprego era muito pequeno.
né? E aí o que acontecia? 200 mil pessoas pediam o seguro-desemprego e outras 200 mil pessoas entravam nesses empregos. Então a gente tinha um equilíbrio aí, uma constante. E aí, a partir de algumas semanas atrás, de um mês atrás, a gente viu esse número acelerando demais. Na primeira semana de impacto, a gente teve 3 milhões de pedidos de seguro-desemprego, 3,3. A segunda semana, 6,6. A terceira semana, 6,6. E a semana passada, 5 milhões. Somando, a gente está falando em 22 milhões de novos desempregados nos Estados Unidos. E esses pediram o seguro-desemprego, não teve gente que entrou no lugar. Não foi igual antes, toda semana, 200 mil pessoas entrando com seguro-desemprego e outras pessoas entrando no lugar, né? Então, realmente é um dado aí bem alarmante, né? Em termos... Por quê? Porque os Estados Unidos é a maior economia do mundo. Para onde ele vai, ele impacta tudo. Então, a gente tem uma situação que a gente, de verdade, precisa se preocupar, tá? Pessoal, eu queria só saber se vocês estão ouvindo bem aí. Eu estou vendo muita gente bacana entrando aí. Hugo, Jonatas, David, Silveira, Almeida Silveira, Jorge. Tá, vocês estão me ouvindo bem aí, pessoal? Só coloca um joinha aí, por favor. O Everton, o André, legal, pessoal. Quanta gente bacana. E aí, gente, eu não sei, Michael, Mariana... Pessoal, não sei se vocês viram algum dado de desemprego no Brasil. É muito curioso. Eu pesquisei esses dados e teve um dado do Sebrae que saiu aí, acho que semana passada, dia 9/4, falando que o Brasil, até dia 9/4, até dia 8/4, já tinha 9 milhões de novos desempregados. Pessoal, isso não foi amplamente divulgado. O Sebrae também, ele não é um instituto de pesquisa desse tipo, então é um dado que a gente precisa ter um pouquinho de pé atrás, não é considerado um dado oficial. Mas o Brasil estava com 12 milhões de desempregados antes do corona. Se é fato esse ponto do Sebrae, mais 9 milhões, a gente está falando um aumento de quase 80%, quase dobrar. Então é bem alarmante, né? E o Sebrae falava também de 600 mil empresas que fecharam as portas. E isso é triste, mas isso a gente vê mesmo fechar as portas no sentido de, não do lockdown, mas de realmente não voltar. A gente passando assim pela cidade, pelo centro da cidade, a gente vê as empresas recolhendo estoque, enfim. Então você vê que muitas empresas, infelizmente, não vão voltar. Por que a gente está falando disso tudo? Pessoal, quem entrou aí querendo falar só de investimento, é porque a economia, ela rege o investimento, né? Foi o que a gente começou falando. Eu assisti esses dias uma live do Gustavo Cerbasi, né? É o maior educador financeiro do Brasil, com o tio Uli, né? Que não sei quem conhece aí, Ulisses Dias. E aí o Gustavo Cerbasi me falou algo que me marcou muito, que eu sempre falo nas turmas de mentoria de investimentos, que nos Estados Unidos as pessoas discutem a direção da economia. E no Brasil a gente fica procurando qual empresa que vai subir mais. É uma diferença cultural muito grande, de falta até de educação financeira. A gente fica querendo acertar o bilhete premiado. A gente fica querendo acertar a próxima Magazine Luiza. E enquanto, se a gente entender qual a direção que a economia está indo, a gente tem muito mais a ganhar, né? Então, hoje a gente vai falar um pouco dessa direção da economia para depois falar em algumas oportunidades aí de investimento. A Camila colocou aí em Juiz de Fora várias lojas sendo desmontadas. E, pessoal, avaliando isso, a crise de 2008 frente a 2020, acaba sendo inevitável a gente fazer essa comparação da crise de 2008 com a 2020. O que acontece lá em 2008? Lá a gente teve uma crise motivada por uma desconfiança da economia, tá? O que acontece nesse caso? A crise ela gerou, em função daqueles, né, chamados títulos podres, né, subprime, né, dos Estados Unidos, que foram aqueles títulos imobiliários, né, que realmente eles tinham alto risco e eles eram vendidos como bons títulos, né? E aí gerou uma crise por desconfiança da economia.
E agora, pessoal, agora a crise não foi por desconfiança da economia, não foi por desconfiança dos bancos, foi uma crise que nasceu em relação à saúde pública, tá? Então, tem uma diferença dessas duas crises aí, né? Realmente agora, o que que a gente vê? Os bancos, instituições, governos, de certa forma, eles estão mais preparados, né, para uma crise em termos de liquidez, em termos de dinheiro, né, do que tinha lá, estava lá em 2008. E a crise de 2008 trouxe também muitas lições, né? Eu acho que assim como essa crise vai trazer muitas lições para o mundo e para as pessoas, para os profissionais, para as empresas, para mim, para vocês, eu acho que a crise lá de 2008 trouxe muitos aprendizados, né? E aí, a partir desses aprendizados, os governos, né, os bancos centrais do mundo estão, né, realmente agindo melhor, tá? E aí, pessoal, um ponto que boa parte de vocês provavelmente já ouviu falar, né? Outros talvez não. Muitos economistas falam que a recuperação vai ser em V, né? Caiu, a economia vai ter uma queda muito grande e você vai ter uma recuperação muito grande. Justamente por quê? Porque a crise não é por desconfiança na economia. A crise é por desconfiança na saúde pública. Então imagina quem faz uma academia, quem gosta de ir num bom restaurante. No momento que tudo isso passar, se essa pessoa não perder o emprego, ela simplesmente vai voltar à rotina normal e a economia volta rápido. Então, isso é um ponto que eu trago aí para vocês como uma boa notícia, né? Que vários economistas falam que a recuperação vai ser em V. Caiu muito rápido a economia e vai continuar ainda caindo algum tempo e rapidamente pode recuperar. O mundo está muito mais preparado que 2008. Só que o ponto ruim é que lá em 2008 também falaram que ia ser em V. Porque normalmente a economia ela cai e sobe meio que em U, né? Como ondas, né? A doutora Ilma que está aí, a doutora Karen, que são nossas clientes, elas conhecem isso. Priscila Lutieri, que fez a mentoria de investimentos, enfim. Normalmente o comportamento dos ciclos econômicos são em U, né? E nesse caso falam-se em V. Só que lá em 2008, quando falaram que a recuperação ia ser rápida, até foi rápida, mas depois caiu de novo. Então foi como se fosse um formato de W. Você teve aquela crise de 2008, né, que começou a cair lá no início de 2008, até dia 15 de setembro de 2008, que quebrou o Lehman Brothers, que era um banco grande dos Estados Unidos. Em 2009, teve uma retração no PIB dos Estados Unidos, do Brasil, e já em 2010 o PIB já foi positivo, né? No Brasil foi até muito positivo, né? E só que depois, né, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, voltou a ter uma queda. Então, a economia teve um comportamento aí de W, né? Então, se realmente, né, os economistas que falam isso estiverem certos, a gente tem aí uma, uma boa notícia, né, de uma recuperação mais rápida, de uma retomada mais rápida, tá? E aí, pessoal, por que que eu estou falando que o mundo está um pouco mais preparado do que 2008? Estão sendo feitas muitas ações de injeção de capital, de injeção de liquidez no mundo, né? O início de tudo, normalmente, é baixar a taxa básica de juros, né? No caso do Brasil, é a taxa Selic, então ela estava em 4,25, foi para 3,75 para estimular o consumo. Lá nos Estados Unidos, ela estava, né, no intervalo de 1,5 a 1,75 ao ano, então os juros lá realmente é bem menor que o Brasil. Ele caiu para de 0 a 0,25, então também para estimular, só que isso é o que chama, uma palavrinha chamada lá política monetária. Não é a mais importante é a política fiscal. E nos Estados Unidos, no mundo como um todo, parece que foram 8 trilhões de injeção de capital, 8 trilhões de dólares, nos Estados Unidos foram 2 trilhões, e no próprio Brasil a gente está vendo muita injeção de capital. Por exemplo, o que o governo está fazendo com R$ 600, né, que o pessoal está chamando de Corona Voucher, né? Isso está injetando capital na economia, né? Tá
protegendo os mais vulneráveis, os mais frágeis. Isso foi uma medida interessante e que, incrivelmente, o governo do Brasil não foi tão lento quanto normalmente é. Então, né, lógico, gerou uma expectativa, vai liberar e não liberava, mas até que rapidamente fizeram lá o aplicativo e a coisa começou a acontecer. Então, o ponto é esse. Outro ponto foi a suspensão, né, foram aquelas medidas provisórias trabalhistas, né, a suspensão do contrato de trabalho, então a pessoa poder ficar em casa, né, o empregador mandar o funcionário para casa e ele receber o seguro-desemprego em casa. Ou a redução da jornada de trabalho também, né, que foram lá nos patamares de 25%, 50% ou 70%. Então, quer dizer, o governo tomou muitas medidas rápidas, né? O adiamento de impostos federais também foi um ponto interessante. Enfim, então, pessoal, até aqui o que a gente está falando? Que você tem realmente uma crise, ponto final, não pode falar que não vai ser crise, vai ser recessão mundo, sim, vai ser recessão Brasil, vai ser recessão mundo, porque já perdeu muito, então não dá para recuperar nesse ano. 2 trimestres de queda já é considerado recessão. Então, ponto, você já tem uma recessão. E não tem como você pensar em investimento sem pensar na direção da economia. E aí o ponto é que pode ser que a economia recupere mais rapidamente do que recuperou lá em 2008, né? Pode ser que ainda caia a bolsa, a economia ainda vá sofrer, né, ainda vai ter bastante desemprego, mas pode ser que isso aí recupere. E aí, pessoal, a gente não pode deixar de falar de investimento sem falar de ciclos econômicos, né? Eu trouxe um gráfico aqui que eu queria mostrar para vocês, que é o seguinte, vou filmar minha tela aqui para vocês enxergarem. Esse gráfico é do economista Ricardo Amorim. Estão enxergando bem aí, pessoal? Esse gráfico a gente mostra lá na mentoria de investimentos, né? O que ele mostra aqui, pessoal? O ciclo econômico é composto de um pico, aí você tem uma contração, que ele vai caindo até um vale, e depois você tem novamente uma expansão, que é dividida aqui nessa recuperação e prosperidade, né? Isso é um ciclo econômico. Ninguém sabe exatamente onde a gente estava, para onde que a gente vai, né? O fato é isso. Se alguém falar que sabe exatamente, está mentindo. Mas a tendência é que o que se falava muito do mundo é que o mundo estava mais ou menos aqui. Estava terminando o seu ciclo de prosperidade para depois começar a cair. Isso é o que se falava do mundo, né? E no caso do Brasil, o Brasil teve lá a crise em 2015, 2016, 2017 começou a recuperar, então falava-se que o Brasil estava mais ou menos aqui. Fato é, Brasil voltou a cair e mundo despencou, né? Então tanto o Brasil despencou quanto o mundo. E isso pode, né, depois, diante de uma recuperação, ser considerado um bom momento para a gente investir, por exemplo, quando a gente fala aí da renda variável, tá? Então, eu trouxe só esse gráfico aqui para a gente dar uma refletida aí, tá? E aí, o ano passado eu fiz até um bate-papo numa mesa de debates da TVE, e aí um pouco sobre economia, sobre o momento mundo, e naquele momento a gente falava o seguinte, que o Brasil estava como se fosse um paciente, né, um doente numa maca, se recuperando. E se viesse uma crise mundial muito forte antes do Brasil recuperar, ele ia ficar abatido. E aí é isso que a gente vê agora, pessoal. O Brasil é um dos países assim, que mais sofreram. Por sorte, ele estava com alguma estrutura já feita, por exemplo, reforma da Previdência aprovada, alguma coisa, né, nas contas já numa direção um pouco mais correta do que esteve antes, isso do ponto de vista do mercado financeiro, né? E aí chegou essa crise, né? Então assim, o Brasil ainda não estava forte. Isso pode fazer chacoalhar muito mais o Brasil do que outros países, né? E aí, pessoal, o que acontece? Fato é que a gente vai ter uma crise, a gente falou isso, e que quase todos os setores vão ser afetados, né?
E quando a gente fala da comparação especificamente de bolsa, o que acontece? Eu trouxe um outro gráfico aqui que mostra a comparação de 2020 agora com 2008. O que acontece em 2008? A gente teve uma queda daqui até aqui, que durou de 29/5 de 2008 a 24/10 de 2008. Então, durou 5 meses essa queda da bolsa. Aqui a gente já está falando agora em bolsa. Quanto que ela caiu, pessoal? 56%. Então, a bolsa em 5 meses caiu 56%. E agora? Agora, em 2020, a gente teve do pico da bolsa desse ano, que foi dia 23 de janeiro, ao menor ponto, né, que é o vale, em 23 de março de 2020, a gente teve uma queda de 46% em 2 meses. Só que observem a diferença que esse gráfico aqui, ele estava caindo o tempo inteiro, e esse aqui, de certa forma, de janeiro até fevereiro, ele se manteve mais ou menos reto. E aqui que ele começou a despencar. Então a gente pode falar que a Bolsa do Brasil despencou em um mês, né, praticamente 46%, 46,8% aqui, praticamente, isso aqui foi praticamente de 20 de fevereiro a 20 de março. E lá em 2008 demorou 5 meses. Então, pessoal, em termos, falando de bolsa, o que a gente tem que realmente essa descida da bolsa, essa queda da bolsa foi de elevador, né? A gente fala que a bolsa sobe de escada e desce de elevador, né? Quando a gente fala isso, dessa vez foi verdade. Dessa vez foi o pior elevador que aconteceu. Caiu de uma vez só. Em um mês, né? Quem tinha 10 mil na bolsa viu esse 10 mil virar 5, quem tinha 100 mil virar 50, quem tinha 1 milhão virar 500 mil, né? E isso, inclusive, pessoal, é até triste, porque a gente vê pessoas que, às vezes, em algum momento, estavam precisando desse dinheiro, né? Show, o Gabriel. O Gabriel está aí participando com a gente, o perfil aí Jornalismo nas Empresas. Então, pessoal, a gente tem aí realmente uma situação que é de bolsa é pior do que a gente viu lá em 2008, né? A bolsa chegou no pico em janeiro, em 120 mil pontos, e aí agora ela de repente ela caiu para 62 mil pontos, né? Hoje ela está mais ou menos 80 mil pontos, então ela já recuperou de 60 para 80, pessoal. A gente está falando aí de mais ou menos 30%. Então, quem comprou em 62, por exemplo, em um mês já teve um upside aí de 30%, né? E aí, tem algumas pessoas aí que estão nos acompanhando que são alunos da mentoria de investimentos ou foram. O que a gente fala, pessoal? Nesse momento de queda, é o melhor momento para você entrar. Isso é óbvio, só que muitas vezes o nosso medo, né, nos impede. Então, de fato, a gente tem uma oportunidade. E agora a bolsa já está 80 mil pontos. Pode ser que volte a cair, pode ser que suba. Ninguém tem uma bola de cristal. O que a gente precisa fazer, pessoal? Eu acho que foi fenomenal esse ponto que eu vi ontem do Gustavo Cerbasi com o Tiuri, e que eu sempre falo, e aí eu fiquei satisfeito de ter ouvido na boca de outras pessoas, que a gente não precisa acertar a empresa, a gente precisa acertar a direção do país, acertar a direção da economia. Se você acertar a direção da economia, né, igual nos Estados Unidos o pessoal fica discutindo lá, poxa, como que vai ser essa guerra dos Estados Unidos e China, do Trump lá com a China, né, a guerra comercial começou lá em 2018, né, em março de 2018, e manteve até dezembro do ano passado. Como é que vai ser essa questão, né, sei lá, da baixa taxa de juros americana, que chegou a reduzir? Enfim, então eles estão o tempo inteiro tentando fazer uma análise macro. E aqui a gente fica tentando fazer análise pontual, tá? Então, um primeiro ponto que eu trago para vocês, pessoal, tentem raciocinar de uma forma um pouquinho mais ampla. Tentem enxergar de uma forma um pouco mais ampla, que isso vai ajudar bastante. Eu trouxe 5 pontos aqui para a gente refletir, tá? A gente ficou aqui falando meia hora aqui sobre economia, e aí para a gente falar um pouquinho aí de investimento, de ferramentas de verdade. Primeiro,
Economia e bolsa são duas coisas diferentes, tá? Quem é cliente, quem é ex-aluno, quem é aluno atual, já sabe que a gente fala o tempo todo isso. A economia, ela é considerada economia real. E a bolsa? A bolsa tem muito de especulação, tem muito de sentimento ali na bolsa. Então, o que é o preço de uma empresa ou o preço da bolsa, da Bovespa? O preço da bolsa, ele reflete o lucro das empresas, tá? E aí, no momento que a gente tem essa queda de 46% que a gente teve aí na bolsa, a gente não teve o lucro caindo 46%, pessoal. Então, de novo, a bolsa antecipa tendências, né? E aí, se a bolsa antecipa tendências, ela é a primeira a cair quando ela enxerga que a economia vai cair. E quando ela enxerga que a economia vai subir, ela é a primeira a subir. Então, é muito importante a gente ter esse conhecimento que a bolsa antecipa tendência e aí a gente realmente tomar as nossas ações de compra, de venda, enfim. O ano passado, né, a gente falava muito sobre crise e um indicativo é que o Warren Buffett, né, o maior investidor do mundo, ele estava com muito caixa, ele estava com muita liquidez. E o pessoal falando, poxa, o cara é o maior investidor do mundo, ele deve saber alguma coisa que a gente não sabe. E nesse cenário a gente tinha ali uma guerra comercial dos Estados Unidos e China, enfim. Então, realmente é um ponto interessante. E falando de Brasil, pessoal, olha que dado interessante que eu trouxe aqui. O lucro das empresas de capital aberto cresceu 7,16% em 2019 frente a 2018. Então, realmente, e o PIB do Brasil em 2019 cresceu 1%, ok. Só que um eixo aqui representa o lucro e outro eixo aqui do lado representa a cotação, né? Então, é um gráfico que tem dois eixos. O que a gente percebe, pessoal? Que para o mesmo lado, o mesmo formato do gráfico do lucro é o formato também do gráfico aí da cotação da empresa. Olha essa outra empresa aqui, é a Magazine Luiza. As pessoas falam, será que a Magazine Luiza não está subindo demais? Pessoal, Magazine Luiza, olha o gráfico dela, que curioso. Do mesmo jeito que o lucro dela sobe, a cotação sobe. Então, os gráficos têm o mesmo comportamento, tá? A Fleury aqui, a Fleury é diagnóstico por imagem, né? A gente vê também que as linhas de lucro ficou um pouquinho ruim, né? A linha de lucro e a linha de cotação, eles acompanham. Agora ficou boa a imagem. Então, pessoal, eu trouxe esse gráfico aqui para mostrar isso para vocês. Tá fazendo sentido? Vocês estão conseguindo acompanhar aí? Quem está aí desde o início? E aí, o que a gente vê, pessoal? Primeiro, a bolsa tá barata, né? É importante a gente pensar aí. A bolsa tá barata ou a bolsa tá cara? Qual é a visão que vocês têm? Quem puder ir responder, participar aí com a gente. Hoje, a bolsa está em 80 mil pontos, mais ou menos, né? E ela chegou a 120 mil pontos. E aí, as pessoas falam, poxa, mas então ela caiu 33%. Mais ou menos foi isso. Só que quando a gente olha a bolsa em dólar, na verdade, ela caiu, pessoal, muito mais do que isso, tá? A bolsa em dólar, lá em maio, por exemplo, de 2008, quando a bolsa bateu o recorde, caiu a conexão? Ué, Camila colocou que tem gente reclamando que caiu a conexão. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem aí? A conexão tá boa aí? Só... obrigado, Karen. Eu notei realmente que algumas pessoas... Eu pensei que as pessoas que caíram. Tá. Você está ouvindo aí? Karen, Michael, Wagner, Gabriel, Érica, Felipe Bahia, Isaac. O que acontece, pessoal? Falando da bolsa, é muito interessante a gente pensar como que o investidor estrangeiro enxerga a nossa bolsa. Por quê? Porque
porque grande parte do movimento da Bolsa é com dinheiro estrangeiro. E aí tem um ponto interessante que é o seguinte: o recorde da Bolsa lá em 2008 foi 72 mil pontos. E na época, pessoal, 72 mil pontos lá em 2008, em maio de 2008, sabe quanto que estava o dólar, pessoal? O dólar estava R$ 1,65, lá em 2008, R$ 1,65, tá? E aí a Bolsa naquela época, em 72 mil pontos, dividido por R$ 1,65, a Bolsa em dólar estava 43 mil pontos, tá? Então, como que o investidor estrangeiro enxerga a nossa Bolsa? Ele enxerga ela em dólar, então a cotação do dólar influencia a nossa Bolsa. Então, quando ela estava lá em 72 mil pontos e o dólar era R$ 1,65, ele enxergava a Bolsa em 43 mil pontos. E hoje? Hoje a Bolsa está em 80 mil pontos. Nominalmente ela está maior do que estava em 2008. Só que esses 80 mil pontos, o dólar está 5,25 hoje, 5,20 mais ou menos. Então, a Bolsa está mais ou menos, pessoal, 15 mil pontos quando a gente fala da Bolsa em dólar, tá? Então, realmente, ela está muito mais barata do que ela estava. A Lucimar está falando que está dando uns piques aí. Vocês estão ouvindo aí, pessoal? Bem? Queria que vocês só colocassem aí se tá dando para ouvir direitinho, se o áudio tá bom ou se tá picando. Tô até desconectando aqui a internet do outro celular para ver se às vezes o problema é da internet. Vocês estão ouvindo aí, pessoal? Só travou para todo mundo. Quem tá ouvindo, põe um joinha aí. Ana Luísa. O Rony às vezes trava. Beleza, pessoal. Vou dar continuidade aqui. Então, um ponto importante é o seguinte. A Bolsa, ela tá barata em reais, né? Que a gente está falando 80 mil pontos. Ela chegou em 120 mil pontos. Então, comparativamente ao histórico, né? Que é uma comparação até bem pobre olhar para o histórico, mas ela tá barata. Se a gente raciocina a Bolsa em dólar, aí mais barata ainda. Por quê? Porque a Bolsa já chegou em 72 mil pontos lá em 2008, na época que o dólar era 1,65. Então ela estava 43 mil pontos em dólar. E hoje ela está no 80 mil pontos, só que com dólar a 5,15, 5,20, ela está mais ou menos 15 mil pontos em dólar. Então, vou compartilhar mais um gráfico aqui com vocês, que é esse gráfico aqui, pessoal. Isso aqui eu tirei do aplicativo Trademap. Quem não tiver esse aplicativo, eu recomendo muito que baixe. Isso aqui é a Bolsa em dólar. E aqui é o pico de 2008. Olha quanto que ela está agora, pessoal. Ela está 15 mil pontos em dólar. Então é assim que o estrangeiro enxerga a nossa Bolsa. E o dinheiro que saiu do Brasil foi dinheiro, não foram só dos pequenos investidores aqui, na verdade foi dinheiro estrangeiro, né? A Selic baixando faz com que o dinheiro saia. Então, a Bolsa hoje está 15 mil pontos em dólar, sendo que ela já chegou em 40 e poucos mil pontos, né? E antes dessa crise, ela estava mais ou menos 30 mil pontos. Então, quando a gente olha para dólar, a gente pode falar que a Bolsa caiu, né, até hoje especificamente, 50%. Sendo que na prática ela caiu 50 em reais e hoje ela está com uma queda de 33% acumulada aí no ano, tá? Então, assim, frente ao olhar estrangeiro, a Bovespa está muito barata, tá? E aí, deixa eu tirar aqui a tela. E aí, pessoal, então esse era um ponto aí que eu queria trazer para vocês refletirem. Outro ponto, na hora de investir, comprar bolsa, comprar ações, enfim, cuidado com a ganância. Isso eu falo sempre. A gente precisa ser ganancioso, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter prudência e a gente precisa ter cautela. A gente precisa ter muito cuidado com a ganância exagerada, né? Tem duas frases do Warren Buffett que eu gosto sobre ganância, tá? Que eu queria trazer elas para vocês. Uma frase fala assim: compre ações ao som dos canhões e venda ao som dos violinos.
Ou seja, quando está tudo em guerra, tudo parecendo que vai dar muito problema, você precisa ir lá e comprar ação. E quando está tudo muito bonito, o que você faz? Você vai continuar comprando? Não, você às vezes vai vender. E assim, o Warren Buffett é o maior investidor do mundo aí há mais ou menos 50 anos, tendo os maiores recordes aí né, de atuação. Lá em 99, antes da crise de 2000 teve uma crise, pessoal, que era as empresas .com. Era a época da bolha da internet, né? O Warren Buffett, na verdade, ainda estava comprando ações de tecnologia. Aí aconteceu a bolha da internet, as ações caíram e ele foi muito bem nessa crise. Atualmente, a gente estava aí também vendo um grande boom aí um grande boom nas bolsas do mundo inteiro. E o Warren Buffett estava com o quê? Ele estava com muita reserva de caixa. Então, olha como ele está fazendo o caminho inverso, tá, pessoal? Enquanto tá todo mundo aí ao som dos canhões, ele está comprando. E quando tá todo mundo ao som dos violinos, ele estava vendendo. E olha outra frase que eu trouxe dele aqui. Os investidores devem ser medrosos quando os outros forem gananciosos, e serem gananciosos quando outros forem medrosos. Então, pessoal, se é um momento de que está todo mundo com medo, talvez é a hora de ser ganancioso. Mas eu vou voltar a repetir o que eu falei lá atrás. A gente precisa ter prudência, precisa ter cautela. Eu vejo algumas pessoas, às vezes, até querendo tirar da reserva de emergência para investir aí na bolsa, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, tá? E aí, pessoal, a reserva de emergência, por favor, não mexam nela, porque ninguém sabe quanto tempo vai durar essa crise. Existe uma perspectiva de uns 2 anos, 3 anos, tudo voltar à normalidade, talvez, mas pode ser que não, podem ser 5 anos, podem ser 10 anos, enfim, e aí? E aí você vai queimar sua reserva de emergência? Então, muito cuidado para isso. E num momento desse, a gente aprende a importância também do caixa, né? Quem tinha caixa nessa crise, ou seja, dinheiro líquido para comprar, que né, tem aquele dinheiro para oportunidade, conseguiu comprar muita coisa barata, né? Muitas empresas baratas, né? E aí, pessoal, como comprar, né? Como comprar as ações da bolsa agora, né? Ou comprar, né, investimentos, seja de renda fixa. Primeiro, não tentem acertar o ponto mínimo, tá? Ou esse ponto mínimo, às vezes, ele é chamado da bunda da mosca, né? Quando a mosca vai ali, parece que bater e ela volta, né? Não tentem acertar, pessoal. Quem fica tentando acertar, igual tem lá quando a pessoa é criança lá pulando corda e 2 pessoas batendo uma corda, né? E a outra querendo entrar ali, vai, entra, não entra, entra, não entra. Aí quando vê a brincadeira acabou e você não entrou. Então, pessoal, agora é a hora de entrar com prudência, entrar com cautela, sem tentar acertar o ponto mínimo. Várias pessoas estão falando assim, eu acho que vai cair mais. Tudo bem se achar que vai cair mais, pode ser que caia mais. Mas e quando cair mais? Você vai saber se vai cair mais ou se vai retomar? Você não sabe. Então, o que a gente recomenda? Recomenda que você compre ações agora, né? Quem tem esse perfil de risco, quem tem a disponibilidade do capital, quem tem a reserva de emergência formada, esse é um bom momento para comprar, né? Foi ainda melhor quando estava mais baixo, agora está em 80 mil pontos, pode ser que ela caia mais, eu também acho que ela vai ter alguns picos para baixo, mas não compre tudo de uma vez. Se hoje você está com 10 mil reais aí para comprar em renda variável, compre 2 mil agora, 2 mil daqui a 2 semanas, depois 2 mil daqui a um mês. Você vai comprando aos poucos. Por quê? Porque você vai fazendo um preço médio. Existe uma frase que fala o seguinte, no fundo do poço tem alçapão, né? Outros falam no fundo do poço tem um porão. Quando você pensa assim, não pode piorar, aí você descobre que tem um porão ali embaixo do fundo do poço. Essa frase é atribuída ao Luiz Stuber, do Fundo Verde, tá? Então, pessoal, não tentem acertar o ponto mínimo e comprem aos poucos. Já é uma outra dica para vocês. Então, a bolsa está barata, tá? Né, eu tentei mostrar aqui através de alguns números. Outro ponto, não desviem dos seus objetivos. Muito cuidado para não
tem a ganância, mas a ganância atrelada à prudência e atrelada à cautela, tá? Outro ponto, não tente acertar o ponto mínimo, vá comprando aos poucos. Eu acho que é uma dica aí importante, né, para você fazer preços médios e manter a sua liquidez. E agora, pessoal, nos nossos últimos aí 10 minutos, né, 4 estratégias aí falando de ativos. Primeiro, fazer stock picking. O que é stock picking? É selecionar ações, tá? Para você selecionar ações no momento, não é a melhor metodologia, na minha opinião. Eu gosto de investir através de fundos, enfim. Avalie setores mais perenes, tá? Quais são as empresas que vão passar melhor da crise? São setores chamados perenes, que são aqueles setores mais estáveis. Financeiro, por exemplo, bancos. Os bancos ganham nas crises e ganham no boom marketing, né? Quando está tudo bem com a economia, os bancos ganham muito. Quando está tudo ruim, os bancos ganham muito. Então, o setor financeiro é um setor bom para você avaliar. O setor da saúde ele é considerado mais perene. Saneamento básico é um setor interessante. E aí, pessoal, avalie as empresas mais baratas da Bolsa. Mais baratas não em preço, e sim em indicador, tá? Existe um indicador, pessoal, chamado preço dividido pelo valor patrimonial. O que significa esse indicador? Esse indicador significa o seguinte, por exemplo, se o preço pelo valor patrimonial der 2, significa que se a empresa vender o patrimônio dela todo, né, ela consegue pagar mais ou menos 50% do preço que estão pagando por ela, tá? Isso a gente está falando de patrimônio físico, né, coisas palpáveis, né? Então, tem empresas que esse indicador preço pelo valor patrimonial está menor que 1. Ou seja, se a empresa se quebrar e vender todas as máquinas, vender todos os carros, vender todos os imóveis, vender tudo, ela ainda vai valer mais do que o preço que você pagou. Olha que doideira, pessoal. Tem empresas que estão extremamente numa barganha, né? Estão extremamente baratas. Eu trouxe alguns exemplos aqui, e aí eu não estou recomendando, tá? Aqui, mas quem aí quiser dar um print para estudar, né, essas empresas, são as empresas algumas empresas consideradas grandes, né, com esse indicador preço dividido pelo valor patrimonial abaixo de 1, e eu coloquei uns aqui também um pouco acima de 1. Petrobras, pessoal, o preço pelo valor patrimonial dela é 0,7, ou seja, se ela vender todo o patrimônio dela, né, ela vai ter 100. E o preço da ação está 70, está 69, como se fosse nessa relação aí. Então é um indicador muito bom para a gente avaliar nesse momento. Bradesco, Eletrobras, Gerdau, CEMIG, Cogni é o grupo Croton Educacional, é como se fosse a concorrente da Estácio, né? Vale, Itaúsa, Sanepar. Então, pessoal, são algumas empresas grandes que esse indicador está muito baixo. Então, é um indicador que realmente você pode analisar na hora de fazer suas compras. É o preço dividido pelo valor patrimonial, anotem ele aí. E esse outro é o preço dividido pelo lucro. Ou seja, em quantos anos de lucro aquela empresa precisa dar para pagar o preço que você pagou nela. A Petrobras está 5. Ou seja, se o lucro da Petrobras continuar igual ao do ano passado, em 5 anos você tem o retorno do seu capital só pelo lucro, tá? Então são 2 indicadores bem interessantes, tá? E aí são algumas empresas, sob a ótica desse capital, desse indicador, que estão consideradas baratas, tá? Outro ponto, pessoal, comprar fundo de investimento. Os fundos de investimento, a gente precisa ser humilde, isso eu falo muito com os clientes, com as pessoas que fazem a mentoria de investimentos. Os fundos de investimento em ações são aqueles fundos que a gente coloca o dinheiro e ele vai lá e escolhe as ações para a gente, tá? Então, na minha opinião, é uma excelente estratégia. Por quê? Porque eles ficam olhando e analisando a economia e as empresas o tempo inteiro.
e muitas vezes a gente não tem tempo para isso, porque a gente tem outros tipos de afazeres, né? A gente não consegue fazer esse stock picking, essa seleção de ação. Então, um ponto bem interessante, pessoal, é avaliar fundo de investimento em ações, tá? Você vai entrar na plataforma da sua corretora, XP, BTG, Clear, Rico, Easy Invest, e analisar esses fundos. Hoje, a corretora que tem maior diversidade de fundos de investimento é a XP, tá? E aí você vai avaliar. E aí, pessoal, não avalie só a rentabilidade dos últimos 12 meses. Olha a rentabilidade aí desses fundos dos últimos 36 meses ou até 60 meses. Porque aí você vai ver como que ele esteve aí num período um pouco maior. Como ele reagiu às crises, por exemplo, greve dos caminhoneiros, esse tipo de coisa, tá? ETF, pessoal, o que é ETF? ETF é chamado fundo de índice, tá? Então, vou dar um exemplo de um ETF aqui, o ETF BOVA11. Quando você compra esse ETF BOVA11, é como se você estivesse comprando a Bovespa. Ele pode ser uma boa opção. Por quê? Lembra que eu falei lá atrás, para você não tentar escolher a ação, e sim tentar entender a direção da economia? Se você entende a direção da economia, a Bovespa também vai nessa direção. Então, ao invés de você escolher uma empresa, você vai fazer o quê? Você vai escolher, de repente, o BOVA11. O BOVA11, nele estão as 70 maiores empresas da Bovespa, tá? Como que faz para comprar o Wendel? É no Home Broker, que é aquela telinha preta lá de você escolher a ação, e você vai lá e escreve lá BOVA11 e compra como se fosse uma ação, mas na verdade ele é um fundo de investimento. E por fim, pessoal, renda fixa. Renda fixa a gente está com ótimas opções. Existe aí o Tesouro IPCA 2035, tá? O Tesouro IPCA 2035, lá em janeiro de 2020, ele estava pagando IPCA mais 3,36 ao ano. IPCA, que é a inflação, mais 3,36 ao ano. Então, imagina que a inflação der 4, ele ia pagar, por exemplo, 7% ao ano, né? Então, ele é um indexado à inflação. Hoje, pessoal, o Tesouro IPCA 2035, esse mesmo papel vencendo 2035, ele está pagando IPCA mais 4,74% ao ano. Então, por ano, está 1,5% a mais. Então, olha que interessante, né, para vocês que estão acompanhando aí. É extremamente importante esse ponto. Oportunidade agora, pessoal, não é só em renda variável, não, é em renda fixa. E tem muita gente que está perdendo a oportunidade de renda fixa. Agora é o momento também de você comprar renda fixa. E quando a gente fala do Tesouro IPCA, a gente sabe que é um título que tem muita segurança, é um título do governo, tá? Então o IPCA, o Tesouro IPCA 2034, que estava IPCA mais 3,3, agora está IPCA mais 4,7 ao ano, tá? Então o governo está dando 1,5% ao ano a mais de rentabilidade. É um investimento bom para aposentadoria, bom para o futuro do seu filho, é um investimento excelente para diversos aspectos. Esses dias eu entrei na plataforma da XP e vi lá CDB pré-fixado 2025 em 11%, tá? E aí, de renda fixa, fuja, pessoal, do que não tem garantia, né? A gente sabe que CDB, LCI, LCA é garantido pela FGC. O Tesouro é garantido pelo governo. Só que tem aqueles papéis que são garantidos unicamente pela empresa emissora. São as debêntures, os CRIs, os CRAs. Então, foge dessas empresas, desses tipos de título. Por quê? Porque no momento de crise, se a empresa quebrar, você pode não receber nada, tá? Então, pessoal, era isso. A gente está aí há 56 minutos aí batendo esse papo. Se alguém tiver alguma dúvida, algum ponto, eu acho que o Everton mandou uma dúvida aí atrás. Não estou conseguindo abrir aqui. Aí, pessoal, podem mandar a dúvida. Investimento em ouro é bom no momento? Pessoal, o ouro já subiu, porque quando tudo está instável, as pessoas correm para o ouro. Entendeu? Então, o ouro já teve uma subida esse ano, assim como o dólar. Ele é bom para proteção. Então, quando o dólar e o ouro caem, é bom você comprar. Por quê? Porque no momento de crise, muita gente compra ele. Aí você vende e você já consegue ganhar um lucro. O dólar e o ouro, eles têm uma correlação negativa com a Bovespa, né? Vocês podem notar que normalmente o dólar sobe, a Bovespa cai. Ou a Bovespa sobe e o dólar cai. Normalmente, não sempre, né?
Então, dólar e ouro são bons ativos para proteção, mas comprar nesse momento pode não ser uma boa opção, tá? E aí, pessoal, se alguém tiver aí alguma dúvida, e aí o que a gente falou aqui? A gente está falando que a gente tem aí uma oportunidade no mercado, tanto em renda fixa quanto em renda variável. Então, por favor, olhem para a renda fixa, né? Entendam que a renda fixa tem essa oportunidade, tá? A gente tem um cenário de instabilidade muito grande aí para frente, então a gente tem um prêmio aí na renda fixa. A bolsa também, a gente tem boas empresas, só que você pode, ao invés de tentar escolher uma empresa ou outra, você pode comprar ETF, por exemplo, o BOVA11, que a gente citou aqui, existe o SMA11, e você pode comprar pelo ETF ou por fundo de investimento em ações também. Mas, não, eu quero escolher uma ação, eu quero escolher uma empresa. E aí, eu passei aqui, pessoal, um indicador específico que, de repente, você pode se guiar por ele, que é o preço dividido pelo valor patrimonial. Tem empresas que esse indicador está menos que 1, ou seja, o patrimônio é como se você comprasse uma casa e que os tijolos dessa casa valessem mais do que ela inteira, né? Como se você não estivesse nem pagando pelo terreno, enfim. Então, nesse caso do preço pelo valor patrimonial, pessoal, é um indicador excelente. Se a empresa vender todo o patrimônio dela, ela vai estar mais valorizada aí do que de fato o preço que você pagou por ela. Então, pessoal, era isso, esse bate-papo que eu queria trazer para vocês, né? Eu trouxe aqui alguns, né, ETF, eu não falei nenhum fundo específico, mas trouxe algumas empresas para vocês avaliarem. A gente teve empresas que caíram muito esse ano, tipo CVC, que tem algum risco lógico de quebrar, caiu 70%, né? Smiles, Braskem, Azul, Embraer. Tem um ponto também muito interessante, você avaliar se o conselho, a diretoria daquela empresa está comprando as ações da própria empresa, significa que ele acredita. Então, são alguns pontos interessantes, pessoal. Por exemplo, Fleury, Vale, Petrobras, WEG, os controladores, o conselho de administração e a diretoria dessa empresa compraram as ações da Baixa, então pode significar que eles estão acreditando. E aí, pessoal, por hoje era isso, são essas reflexões aqui que eu queria trazer. Espero ter ajudado um pouquinho vocês. Essa live eu vou tentar deixar ela aqui salva, tá? E aí encaminhe para seus amigos, para eles virem aqui. Se ficou alguma dúvida, pode me mandar, tá? Eu vou ter muito prazer aí de responder. E aí essa live vai estar aí salva 24 horas, então até amanhã, meio-dia, você vai conseguir assistir essa live, essas dicas aqui que a gente deu, tá bom? Espero ter ajudado aí, pessoal. Um grande abraço e até mais. Uma ótima tarde aí para todo mundo.